eu fiz essa pergunta hoje para uma pessoa, vou contar aqui no programa, acabei de fazer, mas a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo olha na tua cara é, e aí, Trump vai ganhar ou não vai ganhar? Eu estava agora no caminho de casa do jiu-jitsu, e me ligou um deputado brasileiro que está vindo aqui para os Estados Unidos, vai participar, ele olhou e falou assim, Paulo, me fala aí, eu estou indo para me decepcionar ou será que eu vou comemorar? Qual é a tua análise, Paulo? Olha, meu cara, vou falar pra você, eu sou muito cético, sabe? Eu sou aquele famoso conservador cético que sempre tá esperando o pior cenário possível. Vamos lá, o pessoal desde o começo de 2023, 2022, né, falava, não, porque o Trump vai passar o carro, a gente tá vendo os números, eu falo, gente, cuidado com a bolha da internet nos Estados Unidos, a eleição americana não é tão simples. Só pra dar um exemplo, em 2022 todo mundo falava da Red Wave nas midterms, né? Eu falei, olha, eu tenho o Sr. Sepúlveda, né? O Sr. Sepúlveda, eu falei muito com ele, não, porque olha só as indicações primárias que o Trump tá fazendo. Eu falei, Sr. Sepúlveda, o senhor vai ver. Nas midterms não vai ser da forma que o pessoal tá colocando. Dito e feito, né? Não conseguiram a maioria no Senado, na Câmara Baixa a coisa ali foi bem apertado, né? A vantagem não foi tão grande quanto se esperava. E agora eu tô vendo a situação mais ou menos da mesma forma. Quando o Biden ainda era o candidato, um pouco antes do debate, eu particularmente achava que o Trump ele estaria bem encaminhado para vencer o Biden. Quando ele aceitou o debate, eu acho que foi um erro do Trump, na minha opinião, ter aceito aquele debate, porque foi uma armadilha claramente. Eu até escrevi um artigo no dia seguinte, e dito e feito, o Partido Democrata usou aquele debate para rifar o Joe Biden. Essa era a intenção, e depois começou todo o processo, né, com a Nancy Pelosi fazendo pressão nos bastidores e tudo mais, represando o dinheiro de campanha. O Biden, ele não desistiu, ele foi aquele famoso, ele não morreu, ele foi suicidado, sabe? É mais ou menos a situação que eu vejo do Joe Biden ali. E a gente percebe que, assim, o Partido Democrata está trabalhando não tanto com a imagem da Kamala em si, mas com a imagem de, não, vamos fazer o voto útil contra o Trump, o importante é o Trump não votar. Isso ficou muito claro, por exemplo, naquela entrevista que a Kamala deu para Fox News, né? O apresentador pergunta para ela, olha, você está falando que vai fazer isso, vai melhorar isso, mas você faz parte dessa administração, por que você não fez? Ela fica em silêncio, ela, não, mas Donald Trump está se candidatando, tipo, parece que é uma coisa meio dissociada da resposta, mas é o mindset que a campanha dela tá. Eu vejo de maneira bem clara, assim, que se o Trump vencer essa eleição terça-feira vai ser muito apertada. Eu até publiquei o meu mapa prévio, não é o meu mapa final ainda, tá, Paulo? Mas eu publiquei agora há pouco no Twitter o mapa que eu acredito que a gente terá na terça-feira aí. Vou abrir aqui que isso é divertido. Até pra gente falar de repente, né? E eu tô bem preocupado com o cinturão da ferrugem lá em cima, o Rust Belt, né? Eu acredito que o Rust Belt, e acho que assim, os dois estados que vão definir bem a eleição é a Pensilvânia e a Carolina do Norte. E se pudesse colocar um terceiro aí, é o Nevada, né? Eu acho que esses três estados é onde tá a coisa ali. Dos 7 que nós temos aí, que são os estados-chave, né? Os swing states. Eu não tô muito confiante que o Trump leve, né, no Wisconsin, tá? No Michigan parece que a Kamala tá bem encaminhada para levar o Michigan, e vai quebrar aquela trinca, né, do Rust Belt que a gente tem ali, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin sempre votando junto, né, nos últimos 44 anos, parece que nessa terça-feira... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o teu mapa que eu achei aqui. Sim. Mas vai falando. Não, perfeito. E assim, eu acredito que o Trump, ele precisa levar a Pensilvânia de qualquer jeito, né? Se ele não levar a Pensilvânia, se ele perde o Rust Belt inteiro, ele ainda tem uma chance, só que aí ele teria que fazer o Nevada, né? Para ele conseguir levar a eleição. Ele teria que fazer o Nevada de qualquer jeito. Né? Nevada e o Arizona. Né? Ele precisaria levar esses dois estados. Esse aqui é o seu mapa, né, Paulo? Esse é o do Ivan, o meu é de cima. Ah, não sei o que apareceu. Eu fiz um post. Esse é o Ivan. Quer ver? Se você for lá no meu perfil, PH Araújo. Mas eu botei PH Vox. Ah, é porque você. Não, PH Vox é o canal mesmo. Você procurar o meu, PH Araújo. PH Araújo. 85. Aí, ó. Esse daí. Capaz de eu nem seguir, porque essa já é a minha 7ª conta. Nas outras contas você me seguia. Agora eu já sigo nessa aqui também. Então vamos lá. Esse daí é o meu mapa, né? Então você. Vamos lá, vamos nesse mapa aqui. Você acha que dos swing states, só para falar dos swing states, então você acha que o Trump perde Nevada, faz o Arizona, faz a Geórgia, faz a Carolina do Norte, não faz a Virgínia, faz a Pensilvânia, não faz Michigan, nem Wisconsin, nem Minnesota. Nem Minnesota. Eu não acho que o Minnesota eu nem consideraria o Minnesota swing state, assim, sendo bem sincero. Grosso modo não é mesmo. Né? Agora, o Wisconsin, olha, o Wisconsin, não sei, eu penso no Wisconsin, eu vejo o que aconteceu ali, a derrama de votos que nós tivemos em 2020, né? Aquilo mudou muito o cenário, porque matematicamente, na hora que parou, eles fecharam a sessão de contagem, você pegava os números de eleitores registrados, eu fiz as contas ao vivo naquela época, não dava para o Biden ter virado. Houve uma derrama de voto pelo correio, inexplicável, que é tanto que faz aquele F, né? Que o pessoal pegou o que teve ali no gráfico, fez aquele F. Então, eu não sei, eu acho um terreno muito, muito inconstante, assim como a Pensilvânia. Se você perguntar para mim, Paulo, você apostaria seu dinheiro na Pensilvânia pro Trump hoje? Não, eu não apostaria, tá? Mas quando eu olho os números, eu tô olhando aquelas composições de diversas pesquisas, dando uma olhada ali com o que está acontecendo no terreno, olhando um pouco mais a mídia local ali da Filadélfia, eu falo, olha, se o Trump vencer, vai ser por muito pouco, sabe? Eu acho que vai ser uma vantagem, assim, de no máximo 20, 30 mil votos, talvez. Né? Posso estar errado, mas
Eu acho que vai ser bem difícil, mas eu não acho que ele leva os 3. Pode ser que ele leve o Wisconsin, talvez, a Pensilvânia, ou o Michigan e a Pensilvânia, mas os 3 eu acho que ele não leva. Né? E aí, nesse cenário, o Trump, ele... E a Kamala do mesmo jeito, né? Se a Kamala ela perde a Pensilvânia, ela tem que ganhar a Carolina do Norte. Eu acho que a Carolina do Norte é um estado que estão falando muito pouco, só que é um estado que tem 16 delegados e pode ter um peso muito grande nessa eleição, tanto para um quanto para o outro. Porque depois da Pensilvânia, eu acho que ela é o mais importante do swing states dessa eleição. Então, assim, eu vejo que está tendo pouca atenção com a Carolina do Norte nas discussões. Não sei o que você acha disso, Paulo. Eu acho a Carolina do Norte um estado bastante tranquilo. Eu acho que o Trump vai levar com uma boa vantagem. Quase que as pesquisas foram quase que unânimes dando vantagem para o Trump. É uma vantagem pequena, né? O Rasmussen está dando 3 pontos, Atlas Intel está dando 4, o Trafalgar dando 3, mas eu acho que o Trump vai levar a Carolina do Norte com grande vantagem. Grande vantagem que eu digo é 2, 3 pontos. Normal, né? Acima disso é 7-1 nos Estados Unidos, né? Exato. Até no Texas a vantagem não vai ser essa coisa gigantesca que as pessoas pensam que vai ser, não. Tá? Eu vou dizer para você que eu estou assim, razoavelmente impressionado, porque o seu mapa é o mapa que eu desenhei de mapa igualzinho ao mapa de teste que eu desenhei na semana passada, quando eu estava lá nos estúdios com o Alan, brincando ali, fazendo testes. Né? Eu diria que, e talvez eu faça aqui uma brincadeira de abrir o mapa do Real Clear Politics aqui, só para a gente brincar, porque eu quero fazer um exercício com você e com a audiência. Eu estou só procurando aqui no Real Clear, onde é que eu acho aquele mapa deles lá. Enquanto você abre, Paulo, até o pessoal tá falando aqui muito de, não, mas se tiver fraude e etc. Eu sempre uma coisa que eu falo, aonde eu tô indo falar, Paulo, se você me permitir aqui, o pessoal tem que entender que nos Estados Unidos, dificilmente algo que você fez em uma campanha você consegue repetir na outra da mesma forma. Não funciona assim. Já não é possível fazer como foi feito em 2020, né? Principalmente nos principais estados que a gente tem hoje, não é mais possível. Já não será mais aceito, por exemplo, o voto a partir do momento que fechou as urnas, coisa que aconteceu em 2020. Isso é unânime. Nós tivemos aí vários estados que agora estão pedindo ID, né, um documento com identidade e foto para poder votar. Se acontecer alguma coisa, que pode acontecer, toda eleição tem pequenas fraudes em algum nível, sempre teve, principalmente nos Estados Unidos, né, bem localizado, mas sempre teve. Então, assim, o pessoal tá falando, estão colocando fogo nas caixas de coleta, né, que estão na rua. Esse tipo de coisa sempre aconteceu. Toda eleição americana a gente acha matérias com voto jogado no lixo, coisas do tipo. Né? Você tá aí, né, Paulo? É uma coisa que acontece mesmo, no geral, nas eleições, em pequenos, em focos, né, em pequenos focos. Não é algo generalizado, assim como foi em 2020, né? É importante dizer para as pessoas que eu acho que eu concordo com você quase que integralmente, né, as pessoas falaram que não houve fraude na eleição americana, não houve fraude, mas dos 50 estados, 33 mudaram suas regras eleitorais para impedir coisas que foram alegadas como fraude na eleição passada, né? Então, incluindo todos os 9 swing states. Então, todos tiveram mudança de legislação. É importante as pessoas entenderem, e as pessoas não entendem isso, como que foi feito o processo de fraude na eleição passada. Ela partiu do pressuposto de que usou uma brecha que os Estados Unidos sempre tiveram como uma exceção em alguns estados, que era o voto absentee, né, de você votar à distância de alguma forma, ou porque você tem uma debilidade física, ou porque você está doente, ou porque você tem uma dificuldade de locomoção de alguma forma. Então sempre existiu essa exceção para o voto de correio. O que os caras fizeram, né? E eu acho que boa parte do exagero que houve em relação à pandemia, as regras arbitrárias dos 6 pés de distância, 2 metros no Brasil, foram implementadas justamente com esse objetivo específico das eleições americanas. Esse era o objetivo principal da esquerda de weaponize, né? De instrumentalizar uma doença que existiu, mas de explodir ela de proporção na percepção das pessoas. Então, com essa desculpa, à margem da legislação dos estados, eles deram uma gambiarra jurídica, ou o secretário de Estado, ou uma decisão judicial, ou alguma coisa do tipo, para fazer das duas uma. Em alguns estados, eles enviaram cédulas para todos os indivíduos votarem. Em outros estados, eles permitiram que qualquer indivíduo pudesse requisitar essas cédulas. E aí, você passa a ter uma enxurrada de cédulas que puderam ser coletadas, compradas, acumuladas por ativistas sociais treinados, que é o que explica o Dinesh D'Souza no documentário 2000 News. Inclusive, eu acho que amanhã, ou no domingo, vai haver, eu vou colocar no ar a entrevista que eu fiz essa semana com o Dinesh D'Souza, onde ele diz onde que ele acha que está a fraude esse ano. Então, uma coisa meio imperdível, legendada para as pessoas, muito legal. Ele explica onde ele acha que está a fraude. Então, isso acabou. Não estão todas as pessoas recebendo cédulas por correio, muitas estão, mas o processo de requisição se tornou um processo mais disciplinado, etc, exceto nos estados onde já virou esculhambação e os republicanos vão perder mesmo, que são os estados democráticos. Esses pouco importam, porque se os republicanos perderem por um voto ou por 99% dos votos, tanto faz, o número de eleitores do colégio eleitoral que o estado recebe é o mesmo, é a beleza do sistema americano, né? Se você tem um problema localizado, ele fica circunscrito ali àquele estado. Ao contrário do Brasil, que é um sistema único, totalmente centralizado na mão do TSE, cai um cara como Alexandre de Moraes no TSE, você está roubado. Então,
isso que você fala é muito feliz, é muito verdadeiro. Posto isso, eu vejo um problema que é o que se chama de moral hazard, né? É o risco moral do fato dos democratas terem feito aquilo em 2020 e nada ter acontecido com eles. Então, eu sempre sou da opinião de que quando você não pune um crime, você está incentivando um crime maior. Então, você é casada, seu marido um dia chega bêbado em casa e te empurra, você não sai de casa, na próxima vez que ele chegar em casa bêbado, ele vai te dar na tua cara, daqui a pouco ele está te espancando. Então, o que aconteceu foi que em 2020 não houve nenhuma punição para as fraudes que são catalogadas de forma inequívoca. O trabalho feito pelo projeto True the Vote, não encontrei até hoje um debunk para o trabalho que eles fizeram. Não encontrei, que é o que é explicado no 2000 News. Né? Ninguém explica aquelas coisas da privada quebrando no meio da madrugada, acho que no Michigan mesmo, né? Não foi o cano que quebrou na Geórgia, em Atlanta? Foi na Geórgia, perdão. Na Geórgia. Quebrou, a privada entupiu no meio da madrugada, mandaram os caras embora. Assim, as inúmeros na própria Arizona, como eles explicaram que o processo de contagem foi feito de forma artificial, a não conferência da assinatura, ou a conferência da assinatura feita de forma capenga, decisão de corte na Geórgia, os problemas com os absentee ballots na Pensilvânia, nada disso foi punido. Então, houve a tentativa do país falar assim, vamos enxergar para frente, e como a gente enxerga para frente, a gente vai corrigir os problemas para frente, mas para trás, não deixa para lá. E eu não acredito nisso. Eu não acredito eu acredito que isso gera o que se chama de moral hazard, um risco moral, um incentivo perverso para que eles façam de novo. E acho que muito do que foi feito no Brasil foi feito com a certeza de, até nos Estados Unidos foi uma esculhambação generalizada, todo mundo viu, e a imprensa encobriu, então a gente pode fazer pior aqui no Brasil, que aqui é muito mais esculhambado do que nos Estados Unidos. Bom, posto tudo isso, eu obviamente passo muito do meu tempo aqui conversando com pessoas, inclusive da própria campanha do Trump. Eu não vou dizer quem, mas eu acabei de estar com uma pessoa muito ligada à família, e o sentimento lá é o seguinte, olha, a gente nunca, isso é importante que as pessoas tenham em mente, porque eu partilho desse sentimento. Nunca a situação teve tão favorável para o Trump, em nenhuma pesquisa, em nenhum momento da história. Em nenhum momento da história. Se você pegar assim, o auge do Donald Trump em uma campanha eleitoral foi nesta semana que a gente está agora, semana anterior à eleição, em 2016, onde ele estava na média das pesquisas mais ou menos 2 pontos atrás da Hillary. Que foi o que acabou acontecendo. Ele ficou 2,1, né? Perdeu no voto popular por 2,1. Neste momento, em 2020, contra o Biden, o Trump estava mais de 7 pontos atrás nas pesquisas. Acabou perdendo por 4 e qualquer coisa, 4,4. Então, assim, em todas as métricas, se você olhar a média do Real Clear, se você pegar, eu gosto muito do TIP como instituto, hoje o TIP está mostrando o Trump 1 ponto à frente, a gente sabe que pelo modelo do sistema do colégio eleitoral, pela concentração dos votos democratas nos grandes centros urbanos, etc., é muito provável, né, que qualquer coisa menos de 3 pontos a mais no voto popular que a Kamala Harris perca no colégio eleitoral. Então, não é certo por causa do sistema do colégio eleitoral, mas é um rule of thumb. É uma probabilidade. É uma probabilidade. Alguns falam até em 4, porque dizem que os democratas são mais concentrados ainda. Mas eu acho que 3 é um número seguro. Câmara mais 3 dá Trump na Casa Branca. Muito provavelmente. Então, estou falando tudo isso para dizer que as pessoas me falam isso e aí elas vêm com o mas. Eu estava falando com a Ana Paula Henkel, que eu vou fazer o 4x4 com ela no domingo, e na segunda-feira ela vai estar comigo num Conexão América especial, que a gente vai fazer um balanço geral. Ela tá com a mesma sensação, ela fala assim, cara, eu tô com medo. E eu conversei com uma pessoa, que é um amigo em comum que a gente tem, mais amigo dela do que meu, um cara que é um figurão dentro do Partido Republicano, e o sentimento do cara é o mesmo. Então todo mundo fala assim, olha, a gente nunca teve num momento tão bom. E aí entra a vírgula, né, o mas, tipo o caso do Game of Thrones, né, que dizer tudo que você fala antes do mas não importa. Tem uma frase, tudo que você fala antes do mas não importa. As pessoas falam assim, mas a gente não sabe o que o sistema vai fazer contra o Donald Trump. E eu acho que esse é um pouco do sentimento generalizado, Paulo, e talvez seja o ponto onde a gente, não sei se a gente vê da mesma forma. Sim. Eu ainda enxergo um risco violento de fraudes generalizadas nesse ano, embora eu concordo com você, vários daqueles buracos, da forma como aconteceu em 2020, não seria mais possível. Mas há outras formas que são possíveis, eu não sei se você concorda com isso. Plenamente, é o que eu sempre tento dizer para o pessoal. Ontem eu estava com o professor Marcelo Andrade, até falei isso. Né? Eu falei, olha, pode até acontecer... Um abraço para ele. Assim, pode até acontecer novas fraudes, mas não da forma que foi em 2020. Por exemplo, uma coisa localizada que a Ana Poder deve estar nos assistindo, ela sempre comenta nos 2 canais. Ela mandou algo que ela pegou da Filadélfia, né? Na Filadélfia, o pessoal de um PAC da Kamala Harris, né, dos favoráveis aos democratas, tá passando de porta em porta, ali chamando o pessoal para ir votar, né? E poder fazer a inscrição e ir votar pessoalmente no dia 5. E aí, quando eu pergunto para a pessoa, você vai votar em quem? Aí ela fala assim, eu vou votar no Trump.
Aí o que eles dão? Eles dão um panfleto para a pessoa pedir o voto pelo correio, com um tweet do Trump incentivando as pessoas a votar pelo correio. Só que se a pessoa pega hoje ali e faz um pedido para ela receber o voto pelo correio, não vai chegar tempo para ela receber, votar e chegar. Então, ou seja, é uma estratégia que o pessoal está fazendo, assim, não é uma fraude, mas é uma estratégia para fazer o quê? Eleitores do Trump perderem o voto, que o voto deles não sejam contabilizados. Né? E o pessoal da campanha... E quando você olha a primeira via, parece o quê? Olha que legal, eles estão trabalhando aqui para os democratas, mas eles também pensam na democracia. E se a pessoa fala que vai votar no adversário, eles dão um panfleto do adversário. Olha, festa da democracia. Na verdade, tem uma jogada por trás, né? Então, assim, são coisas desse tipo que acontecem muito. E aí que entra os PACs e o Super PAC, né? Que aí entra também o Partido das Sombras, né, Paulo? Que é onde dá a mão da Open Society Foundation, do George Soros, todo o esquema oligárquico que eles montam de financiamento e direcionamento de campanha, né? Os grandes generais que ele tem e que controla muito do fluxo de dinheiro do Partido Democrata. E essa é a grande diferença, porque eles conseguem pensar em várias situações, em vários estados diferentes, para se adaptar, como esse caso que eu acabei de citar da Pensilvânia. Então pode ser que nessa daí o Trump vai perder uns bons votos. Talvez seja efetivo para 100, 200, 300, 1000 votos. Pode ser. Mas você tem uma estratégia assim dessa que dá uma bagunçada aqui, outra ali em cima, outra em outro condado, outra no interior. Quando você vai colocar na somatória, se eles tiram 10 mil votos dessa forma, faz total diferença no resultado da eleição. Concordo plenamente. Uma das coisas que me chama a atenção, Paulo, é o fato de que a vantagem do Trump nos swing states está dentro da margem de erro. Então, é muito possível, né? Você pega, por exemplo, se a gente for pegar aqui, só para pegar os. Deixa eu ver qual que é a aba que eu estou compartilhando aqui. Se você for pegar só os swing states principais aqui, eu vou pegar a média do Real Clear Politics. No Arizona, o Trump está com uma margem de 5. Em Nevada, não, perdão, a margem de 5 na última pesquisa da Atlas. Eles tiraram a média? Olha que interessante. Por que será que fizeram isso? Tiraram as médias? Caramba. Tô impressionado aqui. Não, ele ainda está com a média pro geral, mas está tirando a média do restante. Interessante. Eu vou botar o mapa aqui na tela. Sim. E esse mapa que eu estou colocando aqui é o mapa que chama No Toss Up, né? Que ele simplesmente coloca quem está na frente. Uhum. Quem está na frente, segundo a média das pesquisas. Lembrando que as pesquisas têm uma margem de erro. Então, nesse mapa, que é um pouquinho diferente do seu, eu acho que a diferença está só em Nevada. Né? Nevada é a diferença. 287 a 251. Então, se você pegar aqui, aí ele não permite eu fazer meu próprio mapa. Então, vou ter que trocar aqui. Deixa eu ver se ele me dá a opção aqui. Create your own map, é isso aqui que eu quero. Então, beleza, ele parte desse mapa do No Toss Up. Se você pegar aqui Nevada e botar como Nevada para o voto democrata, você vai para o seu mapa, né? Uhum. Mas a gente tem que lembrar que, apesar do Trump estar no Arizona, se você pegar o Arizona, né, as últimas pesquisas do Arizona especificamente, você tem Atlas Intel dá 5 pontos, mas a pesquisa CNN dá 1 ponto para a Câmara. A Bloomberg dá empate. A pesquisa anterior da Atlas Intel tinha dado empate. Né? As últimas 2 da Atlas Intel deram 5 pontos, mas é um estado incerto. Se você pegar o Biden no Arizona por pouco mais de 10 mil votos. Né? No Nevada, eu não sei se aí tem se ele dá uma fragmentada pelos condados no Nevada, na pesquisa que você está aí, Paulo, que não está na tela, mas se a gente conseguisse uma extração do condado de Maricopa, no Nevada, eu acho que esse é um condado-chave para a gente olhar. Maricopa no Arizona. Perdão, no Arizona, perdão. Maricopa no Arizona, ali no sudeste do estado, né, embaixo. Isso. Maricopa eu acho que vai ser um condado, assim, chave. Maricopa é o condado-chave, é o condado de qual, se eu não me engano, faz parte Phoenix, que é a principal cidade do Arizona, e é onde a gente teve muito problema de fraude na eleição passada, mas muito mesmo. Lembrando que o Arizona foi um dos últimos, se não me engano, um dos últimos estados a gente ter o resultado eleitoral com o Trump na frente e o Biden chegando aquele avalanche de votos de última hora para ele. Última hora não, né? Pós-hora, diga-se de passagem. Pós-hora, sim. Inclusive com a Fox News dando o Arizona como estado democrata, sem uma condição estatística para isso, né? Eu conto que eu ouvi do próprio Jason Miller a história de que foi o Rupert Murdoch que disse fuck Trump e decidiu dar o Arizona para o Biden, antes da hora, quando a eleição ainda estava dividida, e tinha gente na fila no Arizona ainda para votar, porque tiveram muito problema com a votação no dia, e essas pessoas viram e falaram, já era, deu Biden, vambora. Então, até a Fox deu Biden, vambora. E eu não sei se você viu, mas o gerente da Decision Desk da Fox News vai ser o mesmo. Vai. Mesmo. Mas quem foi o Decision Desk ali foi o Rupert Murdoch, foi ele que decidiu. Sim. Então, eu não sei como a Fox está do lado do Trump esse ano ou não. Ela parece estar bem em cima do muro aqui pela transmissão. Mas o fato é que você tem no Arizona as pesquisas muitas pesquisas dando boa vantagem para o Trump. As pesquisas do Atlas Intel em Nevada também estão dando grande vantagem para o Trump.
Até a CNN, até a pesquisa da CNN deu vantagem para o Trump. Eu só sou obrigado a concordar com você no ceticismo, porque Nevada é realmente um estado onde o histórico não favorece, né? O Biden ganhou com 2,5 pontos. A Hillary Clinton, mesmo no ano que o Trump ganhou, também ganhou com mais ou menos 2,5 pontos. Então, acreditar que Nevada vai ser favorável para o Trump, eu tenho uma certa dificuldade. Mas não é um estado impossível. Aí a gente entra na Geórgia. Né? A Geórgia é um outro estado que a gente até falou aqui agora sobre os problemas complicadíssimos que a Geórgia teve na eleição passada. Né? As últimas pesquisas do Atlas Intel deram Trump mais 2, ou seja, está bem apertado. A CNN deu Trump mais 1. E eu só quero fazer aqui um advogado do diabo, que é botar assim, digamos que o Arizona deu seu voto para a Câmara. Quando o Trump perde o Arizona, ele já está exatamente na risca para ganhar as eleições. Quem tiver 270 ganha. Então o Trump está efetivamente na risca para ganhar as eleições se ele perder o Arizona. O que acontece se ele perder a Geórgia? Lembrando, Geórgia também foi decidida por uma margem absolutamente ínfima, né? Em 2020, o Biden teve 49,5% e o Trump 49,2%, 0,3 de diferença. Em 2016, o Trump ganhou com 5 pontos da Hillary, mas em 2020 a margem foi muito pequena e muitos problemas do ponto de vista de fraude, né? Ali, os arredores de Atlanta, né? Assim como o Arizona tem problemas nos arredores de Phoenix, os arredores de Atlanta, vários condados ali que são muito problemáticos para o Trump. Então, não seria impossível pensar que o Trump perderia novamente a Geórgia para a Kamala Harris, onde você já entra num cenário de Kamala Harris eleita com 284 contra 254. Daí, o outro estado mais perigoso de todos, eu acho que você concorda comigo, que é a Pensilvânia. Né? Desse mapa aqui é a Pensilvânia. A Pensilvânia, onde o Trump ganha da Hillary Clinton por 0,7 né, em 2016 e perde do Biden por 1,2, também com muito problema de fraude. As pesquisas atuais, a Atlas Intel está dando Trump mais 2. A pesquisa da Fox News, estou falando das últimas aqui, deu empate. A pesquisa do USA Today deu empate. Uma pesquisa do New York Times e do Siena, um pouco mais cedo nesse mês, né, terminou no dia 10 de outubro, deu Kamala Harris com 4 pontos de vantagem. O TIP fez uma pesquisa, eu gosto muito das pesquisas do TIP, deu Trump mais 1. Ou seja, a vantagem está assim, chama em inglês, né, razor thin, né, fina como uma navalha. Então, não seria impossível você imaginar uma Pensilvânia indo para a Kamala Harris também. Então, assim, eu acho que você vai concordar comigo, PH, que este mapa aí que está na nossa tela agora não é um mapa impossível. Não. Não é. Isso aqui não é um cenário que, se a gente olhar na terça-feira ou na quarta-feira, ou seja, quando for que a gente começar a ter o resultado das eleições de fato, esse mapa que está na tela te assustaria, te surpreenderia muito? Seria alguma coisa assim absurda, não? A única coisa que aí me surpreenderia é a Geórgia. Eu estou bem seguro quanto à Geórgia. Eu já tive bem mais cético. A Geórgia o pessoal da campanha do Trump tá razoavelmente seguro em relação à Geórgia também. A Geórgia eu estou seguro. Agora, a Pensilvânia segue bem, né? E aí aquela coisa, o Trump ele pode até perder o cinturão da ferrugem lá em cima, né? Que é o Michigan, Wisconsin e a Pensilvânia. Mas se ele leva a Geórgia, o Arizona e o Nevada, ele consegue levar a eleição. Né? Então vamos pensar nesses cenários aqui. Eu quero pensar num outro cenário extremo, que também não assustaria ninguém, e esse é o mais otimista, tá? Que é um outro mapa onde o Trump poderia ganhar todos esses estados que a gente acabou de falar agora, e não seria impossível ele ganhar tanto o Michigan quanto o Wisconsin. Inclusive, no modelo do Nate Silver, esse é o cenário que acontece mais vezes, onde o Trump faria uma situação muito parecida com a que ele fez contra Hillary Clinton, com o acréscimo, se não me engano, de Nevada. Tem muita gente que assim, eu vou falar uma coisa, não é pejorativa, não é brincadeira. Tem muita gente do Oba-Oba que eu tô vendo no Twitter que tá postando muito no 312. E eu tô falando na brincadeira do Oba-Oba, não é pejorativo, não. Porque é o cenário mais positivo possível. Eu acho que esse seria o teto pro Trump bater. Eu não vejo um teto maior que esse. Acima disso, não é impossível, vale a gente dizer que não é impossível o Trump levar a Virgínia. Não é impossível. Até o Minnesota é difícil, mas não é impossível. Né? Então, e aí se a gente tivesse, digamos assim, só para a gente pensar aqui que o cenário dos sonhos, né? O cenário assim, qual seria o cenário landslide? Seria esse cenário aqui, onde o Trump faz 335, levando Minnesota e Virgínia, a Virgínia até mais... Aí é passada de carro. Aí é passada de carro mesmo. Aí, olha, seria maravilhoso esse mapa, mas sabe o que eu queria propor, Paulo? Para a gente fazer um mapa, mais ou menos que vai estar ali por volta de meia-noite no Brasil. Eu acho que é a hora que vai estar todo mundo suando frio.
Ó, eu acho que o Arizona não vai estar fechado. Não vai estar fechado. Nevada não vai estar fechado. Não, Nevada não vai estar fechado. Né? Pensilvânia não vai estar fechado. A Geórgia também acho que não vai estar fechado. Não vai estar fechado. Eu acho que esse... E o Wisconsin e Michigan também é possível que não estejam fechados, né? Então a gente teria esse mapa aqui. Esse mapa aí, meia-noite. Eu acho que é o mapa da meia-noite. Mais ou menos esse mapa da meia-noite. Né? Olha, a boca de urna vai estar rolando, né? Assim, vamos pegar a boca de urna, vamos colocar a Geórgia na boca de urna pro Trump aí, e o Wisconsin pra Kamala.